6 horas e 7 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho, exatamente. Essa semaninha aí, mais uma semaninha, a gente chega aí a julho, né? Quase entrando no mês 7. Então, contagem regressiva, basicamente. Seja muito bem-vindo aí a mais uma live, tá? Antes de iniciarmos essa live, vou já colocar o assunto aqui. O que é mais importante, diária média ou ocupação? Você sabe o que é diária média? Ou é melhor eu ter, muita gente ali no meu meio de hospedagem, lotar toda vez? Ou melhor ter a diária média que no final, né, me dá às vezes uma receita melhor, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. É um assunto aí que me foi pedido, que me foi demandado, principalmente para meios de hospedagem que possuem mais de um apartamento, né? Então, você tem que cuidar aí da sua diária média. Muito bom dia aí, Xalevo Vozezé, seja bem-vindo. Essa live ela vai ficar disponível aqui no Instagram também, tá? Vou colocar novamente aqui e vai ficar disponível também ali no YouTube, certo? Lembrando que nós já estamos em mais de 900 inscritos lá no YouTube, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no YouTube, no canal do Josué Marche, tá bom? Vamos se inscrever lá, vamos fazer aquele canal crescer, vamos continuar crescendo, continuar avançando, né? Continuar aí entregando resultado para o seu meio de hospedagem, tá bom? Outra lembrança que eu quero te trazer é que ainda está valendo aquele desafio 30 dias aí que eu fiz na sexta-feira. Vamos postar mais aqui no Instagram, vamos ocupar mais espaço, né? Justamente por quê? Porque não dá para ficar refém apenas das plataformas, ok? Ficar refém das plataformas não é uma opção, né? A gente tem que sim utilizar as plataformas, temos sim que continuar, né, avançando dentro das plataformas, mas principalmente avançando aí nos meios e nos canais diretos, né? Avançando nos meios que nós temos mais controle e consequentemente mais rentabilidade, né? Então, vamos avançar em 30 dias aí postando no Instagram que seja um videozinho, uma foto, alguma coisa sua, um conteúdo aí do seu meio de hospedagem, mas vamos postar, tá bom? Então, hoje é uma aula um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais técnica, tá bom? Justamente porque eu quero falar sobre essa questão da diária média. Então, só para você entender, né, para contextualizar aqui, então, vamos imaginar em um cenário que você hoje aí está com 100 apartamentos, para ser mais simples, vai? Então, você está com 100 apartamentos e 80 estão ocupados hoje, ou seja, 80% de ocupação, né? Se eu tenho 100 apartamentos, estou com 80 ocupados, estou com 80% de ocupação, certo? Imagina aí um faturamento de R$5.000 né? Desses 80 apartamentos aí, ou seja, você pega todas as diárias ali, uma por uma, você soma todas elas, você vai chegar num número, e esse número de faturamento é R$5.000. Então você vai pegar esses R$5.000 e vai dividir aí pela quantidade de apartamentos disponíveis, né? E você vai chegar o quê? Na sua diária média, tá bom? Então, sua diária média eu já fiz o cálculo aqui, se você quiser fazer, então se você pegar 5.100 e dividir por 80, você vai ter uma diária média de R$ 63,75. Ruim, né? Dependendo do perfil do seu meio de hospedagem, não é uma diária muito boa, né? Uma diária assim que é para chorar, mas essa seria a diária desse meio de hospedagem se eu pegasse aqui e fizesse esse cálculo, tá? Então, muitas pessoas não cuidam disso, muitas pessoas não fazem esse cálculo. E existe ainda um outro cálculo além desse que eu posso trazer aqui para vocês, que também é importante de se fazer, principalmente nos meios de hospedagem, que é a receita por apartamento disponível, né? Ou seja, você pega não só os 80 apartamentos, mas você pega aqui, né, essa receita de 5.100 e divide pelo 100 apartamentos, né? Então, essa receita vai diminuir um pouquinho mais, ela vai para R$51, né? Por que eu pego e faço isso, Josué? Por que eu tenho que, né, entender minha diária média, estudar, né? Uma que o ideal seria você comparar com o mercado, né? Você avaliar, fazer uma avaliação com o mercado para verificar se você está dentro da realidade, se você está abaixo, se você está acima, né? Ou seja, se você está indo melhor que o mercado ou se você está na média do mercado. Então, isso é importante também para você fazer essa avaliação. Outra questão muito importante do porquê você faz esse levantamento é justamente para verificar se você não está perdendo dinheiro, né? Se você não está jogando dinheiro no lixo. Afinal, você tem um custo aí mensal, né? Que você pode tornar esse custo diário, inclusive, justamente para quê? Para que você acompanhe essas métricas, para você verificar se você está ganhando dinheiro realmente, né? Para verificar se, poxa, às vezes os seus custos não estão acima, né? Às vezes você está pagando para esse convidado aí ficar hospedado no seu meio de hospedagem. Poxa, às vezes eu estou ali com uma diária média
que nem eu coloquei aqui de R$ 63, e a minha diária média não paga os meus custos. Ou seja, colocando na ponta do lápis ali comissão, muitas vezes, que você tem, porque você sabe que toda vez, né, que você vende, dependendo do canal que você vende, por isso que é importante você crescer nos canais diretos, você vai ter que pagar comissão. Por exemplo, se for uma Booking da vida, é 13%, se for uma Expedia da vida, é 17%. O Airbnb, você pode falar, Josué, no Airbnb eu pago 3%. Não, no Airbnb você não paga 3%. Você paga 3% e o seu convidado paga 12%, né? Então, no final, é 15% o total, né? Então, o total da comissão do Airbnb são 15% na média. Isso pode variar de acordo com o perfil, de acordo com a estratégia ali, com o próprio Airbnb, né? A própria ferramenta do Airbnb acaba direcionando. Às vezes acaba um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas na média dá 15%, tá? Então, essa é a comissão. Então, você tem um comissionamento ali que você paga, tem um comissionamento que é cobrado. Poxa, então quer dizer que da minha receita tem que deduzir comissão, tá? Aí tem a sua conta de luz, tem sua conta de água ali, né? Que sempre vai ter. Normalmente, esse custo de luz, ele pode ser um custo, o pessoal normalmente entra ele como um custo fixo, né? Mas na verdade ele é um custo híbrido. Por que é um custo híbrido? Eu estava lendo essa semana, eu gostei desse termo híbrido, justamente por quê? Porque a conta de luz ela pode variar, né? A não ser que você tenha aí luz solar, painel solar e tal, mas normalmente se você, poxa, está com o imóvel desocupado, não tem ocupação, a conta de luz vai ser uma. Agora, se eu tenho ocupação, se eu tenho as pessoas utilizando o imóvel, se eu tenho, né, ar-condicionado no imóvel, televisão, as pessoas usam ar-condicionado, né, às vezes está calor, tal, deixa o ar-condicionado torando, né? Então, a pessoa vai gastar mais, o imóvel vai gastar mais, né? Então, você tem todo um custo aí que você tem que colocar, né, na ponta do lápis, justamente para quê? Para compreender se você está tomando a decisão, uma boa decisão, né? Aí a gente entra aí, poxa, enxoval, por exemplo, né? Então, quanto mais pessoas você tem ali no seu meio de hospedagem, ou seja, às vezes, por exemplo, você tem um meio de hospedagem apenas, eu tenho apenas um quarto, José, eu tenho apenas um apartamento, eu tenho apenas uma casa, né? Então, quanto mais ocupação, ou seja, quanto mais giro você tem, mais custo você tem também. Por quê? Justamente porque você vai ter o quê? Mais pessoas entrando e saindo a todo momento. Então, a todo momento você vai ter que trocar o enxoval, você vai ter que mandar para a lavanderia, né? Então, você tem mais um custo ali com a lavanderia, tá? E se você não coloca isso na ponta do lápis, você o quê? Vai estar... Bom dia, Tavinho, seja bem-vindo aí à nossa live, muito obrigado aí pela participação. Então, você tem que colocar isso na ponta do lápis, você tem que cuidar. Então, às vezes, ocupação é bom, sabe? Eu vejo muitos proprietários, donos de meios de hospedagem, hotéis, pousadas, né, que gostam muito de ter muita gente no hotel. E eu não acho isso ruim. Tinha uma época que eu até criticava isso, tinha uma época que eu não gostava disso, porque eu sempre fui da opinião que você tem que ter o quê? Uma diária média maior e uma ocupação menor. Como assim, Josué? Vou te dar um outro exemplo aqui. Às vezes eu estou com 70% aqui de ocupação, né? 70% de ocupação, com uma diária média aí de R$ 67,00 e uma receita de R$ 4.750,00, né? Então, ou seja, eu tenho uma ocupação semelhante ali, ou seja, uma ocupação de 70%, 10% a menos, uma receita próxima aos 5.100, né? Ou seja, 4.750 e 67,85 de diária média. Poxa, Josué, agora me embananei tudo. Poxa, você tem uma ocupação menor, você tem menos custo com enxoval, menos custo com pessoal, né? Menos custos em relação ali à parte de energia, ou seja, você tem menos gastos. Às vezes você tem amenities no apartamento, você oferece ali, né, sabonete, shampoo, tal, essas coisas, você tem menos custo com amenities. Às vezes, dependendo da ocupação que você tiver, você vai ter que ter mais pessoas ali, né? Às vezes vai ter que contratar mais funcionários para o quê? Para fazer limpeza, para fazer gestão operacional do imóvel, entendeu? Então, tem que ter um equilíbrio. Não adianta só você subir ali a ocupação, ou seja, eu aumento a minha ocupação, né, mas não aumento a minha receita, né? Eu não cuido da minha diária média. É isso que eu quero que você entenda, né? Não estou dizendo que existe... Ah, Josué, quer dizer que você é contra a ocupação? Não sou contra a ocupação. Eu sou a favor da ocupação. Desde que exista um equilíbrio, desde que você trabalhe a sua ocupação e a sua diária média. Consequentemente, se a sua diária média subir, né? Se a sua tarifa subir,
consequentemente o quê? O seu faturamento sobe também, né? Por mais que às vezes você tenha um custo maior, poxa, esse custo ele é compensado, mas você vai saber como isso se você não faz o cálculo, se você não acompanha a sua diária média, se você não acompanha os seus custos, se você não faz esse estudo, entendeu? Então, é importante você entender isso, é importante você trazer esse estudo, ter esse estudo diariamente, semanalmente, mensalmente, né? Dependendo do meio de hospedagem, é diariamente. Poxa, se eu tenho um hotel, né? Eu trabalhei muito no hotel você acompanha essas métricas, né? Diariamente, justamente para quê? Para verificar se você está, né, comendo bola, se você está com a estratégia correta, se às vezes não é necessário você mudar o rumo, né, mudar a direção do bar. Poxa, às vezes você vai ter que tomar a decisão, né, de mudar a direção, às vezes você vai ter que, né, aumentar ali a sua diária. Por exemplo, poxa, estou cobrando pouco aqui, não estou cobrando o suficiente, né? Ou você vai descobrir que está cobrando demais, né? Por isso que talvez você não esteja vendendo, talvez por isso que você esteja com ocupação baixa, então você tem espaço ali para alavancar, né? Para aumentar a sua ocupação. Poxa, como que eu entendo isso? Através, né? Colocando o número aí, os números na ponta do lápis, entendendo esses custos, entendendo, poxa, qual que é a minha diária média? Qual que é o meu faturamento aí? Qual que é a minha ocupação, né? Não importa se eu tenho um, se eu tenho dois, se eu tenho três apartamentos, entendeu? Qual que é o meu custo por apartamento disponível, que eles chamam de REVPAR, R-E-V-P-A-R, né? Custo é a receita por apartamento disponível. Poxa, às vezes eu tenho 100 apartamentos, como eu coloquei aqui. Se eu tenho 100 apartamentos, eu tenho um custo fixo mesmo se esse apartamento estiver disponível. Exatamente. Mesmo se esse apartamento estiver vago, se esse apartamento não for utilizado, eu tenho um custo fixo por esse apartamento. E a partir do momento que eu ocupo ele, a partir do momento que eu coloco uma pessoa lá, eu tenho um custo variável também, né? Qual que é o custo fixo desse apartamento, ou seja, desse apartamento vazio, e qual que é o custo variável dele, ou seja, né? Os dois custos ali, se eu coloco gente, se eu não coloco gente no apartamento, é melhor eu dormir vazio ou dormir ocupado? Com certeza é melhor eu dormir ocupado, né? Com certeza é melhor ter gente ali dentro, mas a que custo, né? A que preço, né? A que tarifa, né? Compensa eu ter gente ali dentro, entendeu? Como eu falei, quanto mais pessoas você tem, mais custos você tem envolvidos. Então você tem que dominar o seu negócio, sabe? Justamente para quê? Para que você possa tomar a melhor decisão, né? Eu sempre vou pensar e sempre vou trabalhar o quê? A minha diária média, pensando que mais receita, menos ocupação. E se eu conseguir atingir uma ocupação de, por exemplo, 100%, mas com a receita que eu desejo, ou seja, com a diária que eu desejo, uma diária que vai me dar mais receita, uma diária que, poxa, está equilibrada ali dentro dos custos, né? Poxa, eu tenho aqui meus custos e tenho mais a minha diária média. Então, poxa, a diária, o custo ali foi R$100, por exemplo, e a minha diária média foi 200, foi 300, foi 400. Poxa, às vezes eu posso ganhar 2, 3 vezes mais em cima do meu custo. Opa, então compensou, então valeu a pena, né? Justamente por quê? Porque levando em consideração todos os custos extras que eu vou ter, levando em consideração todos os custos variáveis, os custos fixos que já existem, eu ainda consegui aqui faturar 2, 3 vezes a mais. Além disso, eu ainda aumentei a minha diária média, entendeu? Então valeu a pena. Agora não vale a pena o quê? Eu ficar sacrificando minha diária média, depreciando mais o meu prédio, entendeu? Para ter o quê? Para ter mais ocupação, para ter gente dentro do hotel, né? Às vezes você só está fazendo volume, está naquela correria, apagando incêndio, resolvendo problemas, né? Até porque quanto mais pessoas você tem, você sabe que possivelmente você pode ter mais problemas, não estou dizendo que você vai ter, né? Você vai ter mais pessoas para você atender, consequentemente, às vezes você não consegue dar atenção devida, por quê? Porque você está naquela correria, então você está naquela... Agora, poxa, se você está com tudo equilibrado, né? Está com, às vezes, menos ocupação, mas com uma diária média lá em cima, você consegue dar mais atenção para o cliente, né? Você consegue fazer uma gestão melhor da sua propriedade, você consegue ter menos pessoas trabalhando, né? Você consegue, poxa, equilibrar as duas coisas. As duas coisas têm que andar junto, né? A sua receita, a sua diária média ali, né? E os seus custos, justamente para quê? Para que você não pague para esse cliente, para esse convidado se hospedar no seu imóvel, justamente para que você tenha um faturamento no final do mês. Um negócio, né, um meio de hospedagem, que seja qualquer negócio, na verdade, né, ele não é feito para dar o quê? Para dar prejuízo, ele é feito para dar o quê? Para dar resultado. E se eu descobrir, José, que eu estou pagando aqui para o meu convidado se hospedar, né, se eu errei aqui na estratégia, né, e cheguei à conclusão, poxa, que os custos estão maiores, a minha receita está menor, né?
a hora de você mudar a direção do barco, né? Como eu disse, você só vai saber a partir do momento que você fizer esse acompanhamento. E aí, poxa, você tem a oportunidade de corrigir, justamente para você não levar esse barco aí à deriva, né? Então, corrija o rumo. Tem vários caminhos, várias decisões que você pode tomar, entendeu? Às vezes, agregar valor, né? Mas a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Subir o valor da sua tarifa. Não vale a pena você pagar para trabalhar, né? Bom, é esse o assunto de hoje, pessoal. Um assunto não muito leve, mas um assunto bacana, né? Que é diária média versus ocupação, né? Se for escolher entre um e o outro, fique com a diária média. E se tiver a oportunidade, a possibilidade de faturar os dois, ou seja, de ter diária média mais ocupação, escolha sempre os dois, porque os dois são sempre bem-vindos, tá bom? Bom, excelente início de segunda-feira aí para vocês. Boa semana. E Deus abençoe a semana de vocês, a nossa semana aí, que seja uma semana muito produtiva, tá bom? Um abraço, a gente se vê amanhã, 6 e 7, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado aí a todos vocês que participaram. Obrigado, Xalé Vozé. Valeu!